Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui para adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo. E para nós é sempre motivo de muita alegria, né? Estar na casa do Senhor, podendo adorar a Ele, podendo servir a Ele em culto público. O texto já está aí projetado, o tema também. Peço aos amados que abram, aqueles que ainda assim não fizeram. Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu confesso que passei a manhã e cheguei até meio-dia ontem, analisando, pesquisando, e não me faltavam opções. Eu não tinha era a certeza do que pregar nesta noite. Muitos esboços copiados, prontos apenas para serem lapidados e ministrar nessa noite, mas eu não sentia aquele ardor no meu coração, não sentia aquela inclinação, até que eu me lembrei desse tema, dessa palavra, e entendi que deveria compartilhar com a igreja nesta noite, renovando as nossas forças. Então, meus queridos, minhas queridas, à guisa de introdução, compete dizer que eu estou convicto que todos vocês já perceberam que o meu estilo costumeiro, habitual, de pregação, é um estilo de exposição do texto. Eu pego o versículo e gosto de explorá-lo naquilo que ele tem a nos oferecer. Gosto de explicar, dentro da minha capacidade, é claro, nos mínimos detalhes, aquilo que entendo estar sendo ensinado pelo texto bíblico. Que pode ser um único versículo, ou pode ser mais de um. Todavia, é bom vocês saberem, se não souberem ainda, ou lembrarem os que já sabem, que existem outros tipos de pregação também. Além do expositivo, que é o meu preferido, por isso é o habitual meu, existe também aquilo que nós chamamos em homilética de pregação temática. É quando você pega um texto e ali você pega a ideia do texto e discorre dentro de um tema que você sugere ao texto, que é o que eu vou fazer nesta noite. Porque será exatamente esse método que eu usarei hoje. Em outras palavras, um sermão temático. Não aquele sermão onde você vai ver a explicação minuciosa do verso que eu li, mas um sermão com o tema renovando as nossas forças, baseado nesse versículo 31 do capítulo 40 do livro de Isaías. E na mensagem que nós vamos, a partir de agora, ouvir, ela é algo bem pontual, é algo direto, algo objetivo, sobre a nossa trajetória cristã, sobre a nossa vida cristã neste mundo. E eu creio que, possivelmente, alguns de vocês, se não aqui presencialmente, mas nos assistindo, pensaram, quem sabe, da seguinte maneira: nada tem acontecido de bom neste ano de 2022 para mim. Nós já estamos caminhando para fechar o mês de agosto, dia 28 já, e quem sabe alguns aqui estejam se perguntando, se questionando, e até
inclinados, não falando, mas no coração, a desistir. E literalmente desistir de tudo. Quem sabe estão cansados de orar e não veio uma resposta para aquilo que tanto tem pedido a Deus. Tem buscado, tem orado e Deus assim tem permanecido em silêncio. E aí tem pensado em desistir de clamar a Deus por esse objetivo, por esse propósito, que até então tem sido alvo de intercessão, tem sido alvo de muitas orações. Outros, quem sabe, estão cansados da rotina. Aquela rotina habitual, cansativa, que todos nós, em um determinado momento da vida, passamos. Aquela rotina que parece que os dias se alongam, as noites ficam longas e que nada acontece. Termina um dia, começa outro e a sua vida não muda. Parece que ela está enterrada, cravada, ela parou no tempo. Todos nós, em determinados momentos, enfrentamos essa rotina. E enfrentamos esse entendimento, que chegamos a dizer, minha vida parou, minha vida travou. E aí, pensaram em desistir, diante dessa rotina que nada muda, das orações feitas e não respondidas, pensaram em desistir e permanecer perseverando em sua fidelidade a Deus. Quem sabe caíram na tentação, não no pecado, mas na tentação de Asaf, e olharam para si e disseram, do que vale de fato servir a Deus? Eu sou fiel, eu tenho sido frequente na igreja, eu tenho sido zeloso, eu tenho de fato me empenhado, eu tenho amado o Senhor na proporção daquilo que eu consigo. E nada muda na minha vida, enquanto eu olho para fora e o ímpio que blasfema, que reclama, que zomba, está aí prosperando, está aí andando na bênção, na visão dele. Será que vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Será que vale a pena continuar servindo a Deus? E aí pensaram se é possível que alguns de vocês aqui, ou aqueles que nos assistem, diante dessa crise existencial, do momento, do ser, pensaram em não só desistir da fidelidade a Deus, mas em dar um passo além. Pensaram em entregar-se ao pecado, abandonando a comunhão com Deus, abandonando a igreja. É naquele ditado popular, nosso, nordestino, pensaram literalmente em chutar o balde. Dizer assim, eu não ligo mais, eu entreguei os pontos, joguei a toalha, não dá mais. E existem aqueles que, em meio a tudo isso também, pensaram, quem sabe, em abandonar seus objetivos profissionais, emocionais, e pasmem, não se escandalizem, até familiares. Que às vezes a crise ela vem de uma dimensão tão grande. A gente não diz isso para não piorar a situação, mas interiormente no coração fica aquele sentimento, será que vale a pena? Será que não vale a pena eu sumir? Como se isso fosse possível. Mas os pensamentos podem surgir, meus irmãos, minhas irmãs. Talvez vocês não só pensaram assim, mas estão ainda pensando desta maneira. Sendo assim, eu desejo incentivar, se alguém está pensando assim ou pensou assim, a não jogar a toalha, a não desistir. Antes, eu almejo conduzir vocês à renovação das forças, renovação do ânimo. Permita-me dizer que desistir, jogar a toalha, nunca foi, não será, não é a melhor opção. Não é. Por isso, vamos procurar a noite deste dia, baseado na palavra de Deus, no que vai vir na sequência, renovar as nossas forças, restabelecer o nosso ânimo, restaurar a nossa esperança em dias melhores.
porque eles hão de vir. Crises vêm e vão, passam. Resumindo, vamos andar um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais. E eu sei que vocês devem estar se perguntando agora, como pastor, qual o caminho a seguir? E quais as atitudes que devemos tomar para renovar o nosso ânimo, para revigorar a nossa esperança? Em primeiro lugar, saibam que é necessário, para renovar o ânimo, não ficar remoendo o passado. Se tem algo que piora a nossa situação, que nos trava, é quando a gente às vezes fica remoendo o passado. E em momentos de dificuldades que nós enfrentamos, nós somos tendenciosos até a lembrar de coisas que até então estavam quase que esquecidas, apagadas da nossa mente. Mas a gente regride lá atrás e fica lembrando e às vezes se torturando e às vezes se perguntando, será que não é por causa disso que eu estou sofrendo? Será que ainda não é consequência dessa minha atitude, desse meu ato que agora no presente eu estou sofrendo? Então, para renovar o ânimo, lembre, não fique remoendo o passado, meus irmãos e minhas irmãs. Não desgaste suas energias pensando naquilo que não deu certo, naquilo que não funcionou. Antes, olhe para frente e com a ajuda de Deus, concentre-se no que pode dar certo. O passado você não muda mais, mas o seu futuro está intacto, ainda a ser vivido. O que não deu certo, não deu e você não consegue mais resolver. Então não permita que isso volte no presente a lhe torturar. Deixe o passado lá, no canto dele. E concentre-se no amanhã. Concentre-se naquilo que amanhã poderá dar certo, com a graça de Deus. Assim sendo, olhe para frente com a ajuda de Deus. Deixe que o passado fique lá no cantinho dele, apenas como alvo de experiência, a não mais ser repetida, mas não a ser lembrado, principalmente para lhe torturar no presente, lhe paralisar no presente. Lembre-se do que disse o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no seu livro, ele profetiza contra a cidade de Jerusalém, profetiza contra a maldade do povo de Deus, e ele não foi ouvido, não foi escutado. Ele profetizou aproximadamente 40 anos e ninguém lhe deu voz. Jeremias era um homem melancólico, era um homem com tendências ao pessimismo. Ele era chamado, por exemplo, de profeta chorão. Ele era instável nas suas emoções. Ele oscilava. Ora ele estava dizendo, assim diz o Senhor. Ora ele estava dizendo, por que permitiu que eu nascesse? Era melhor morrer. Ora ele estava dizendo, assim diz o Senhor, firme diante do povo. Ora ele estava dizendo assim, o Senhor me enganou. Como se Deus tivesse o enganado. Deus nunca disse que ele não iria sofrer. Deus disse que ele seria profeta. E Deus estaria com ele até o final. Mas não disse como seria o ministério dele. Mas aí ele escreve o livro, a profecia dele se concretiza, e ele escreve um segundo livro pequeno, chamado Lamentações, que é Lamentações de Jeremias. E aí ele tinha dois caminhos. Ou ficar olhando para o passado e dizendo assim, eu falei, ninguém ouviu, daí o nosso sofrimento, ninguém deu ouvido à minha voz, ninguém atentou para o que eu falei, e ficar ali se lamentando e se consumindo. Ou ele poderia fazer o que ele fez de fato. No capítulo 3, verso 21 de Lamentações, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz assim, bom, eu tenho aqui a capacidade de trazer à minha memória. Agora eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o fato do meu ministério não ouvido, ou eu vou trazer à minha memória o que pode dar esperança. Ele disse, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que não deu certo, não deu certo.
Mas eu quero renovar o meu ânimo, revigorar as minhas forças, pensando naquilo que amanhã Deus poderá fazer em meu favor e em favor do meu povo, que eu amo tanto. Então eu quero trazer à minha memória não o que me deprime, não o que me coloca para baixo, não o que me deixa trancado, mas aquilo que me dá esperança, que me renova, para que eu possa esperar em Deus dias melhores. Perceba que é uma decisão a ser tomada. Ele diz, quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. E aí talvez você, meu irmão, minha irmã, ou você que me assiste, meu querido, minha querida, algum irmão me assistindo, talvez diga, pastor, eu também digo, quero trazer, mas não estou tendo a capacidade de trazer. Mas quando você decide trazer, quando você quer isso, já é o primeiro passo. Quando você luta contra o seu passado, que talvez ele queira vir e lhe importunar, você diz, não, eu quero trazer o que me pode dar esperança. Então, de repente, a sua oração diante de Deus é, Deus, o que já passou, passou. Sara minhas feridas, se for necessário. Cura-me e me traz à mente aquilo que é positivo, aquilo que o Senhor pode fazer em meu favor, aquilo que gera esperança em meu coração. Você já começa por aí. Ou seja, era algo que ele entendia ser importante a fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, infelizmente, o triste é que parece que algumas pessoas, elas não desejam isso. Não é uma questão de ter força ou não, é uma questão já do princípio, de desejo. Elas não desejam trazer à memória o que dá esperança. Porque se você desejar trazer à sua memória o que dá esperança, ainda que você não esteja conseguindo, mas você está lutando contra aquilo que está roubando sua esperança, aquilo que está lhe colocando para baixo. Você luta contra isso em Deus, ou melhor, diante de Deus, em oração. E com certeza Ele lhe dará a vitória. Ele vai animar você, revigorar você. Mas tristemente, há aquelas pessoas que me parecem não querem isso. Meu querido, minha querida, deixe de ficar procurando explicações. Muitas vezes nós sofremos porque ficamos procurando uma explicação para o inexplicável. Você fica procurando uma explicação. Mas onde foi que eu errei? Por que não deu certo? Mas o que foi? Passou, já foi. Não gaste suas energias procurando entender o que já passou. Deixe de ficar tentando entender os motivos do porquê você não conseguiu, do porquê Deus não concedeu o que você desejaria. Pare de lamentar os fracassos de ontem e comece a pensar no que pode dar certo amanhã. Traga à sua memória o que pode dar esperança. Fracasso de ontem, deixe ele lá. Que ele sirva de experiência para você evitar situações que talvez você seguiu lá. Mas não para que ele venha lhe fazer companhia. Isso não. Ouça a palavra de Deus mais uma vez, quando diz assim, em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz, através do nosso irmão Paulo, que escreveu as seguintes palavras, Filipenses 3, 13 e 14. Ele disse, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero pegar aqui é essa frase, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Eu olho para aquilo que está diante de mim. Prossigo para o alvo. Caminho, ando. Mas não apenas isto, irmãos. É necessário para você renovar as suas forças, você trazer à sua mente o que pode dar esperança, você caminhar olhando para a frente, você deixar o passado no passado e olhar para o futuro. Mas é necessário também que, em segundo lugar, você continue crendo nos planos de Deus para a sua vida.
Que o que vai dar esperança a você, o que vai lhe renovar, é quando você crê nos planos de Deus para a sua vida. É quando você crê na providência de Deus na sua vida. É isso que lhe renova. Quando você então entende quem é Deus, a maneira que Ele governa, o cuidado que Ele tem pelos seus filhos, o amor que Ele tem por cada um daqueles que Ele salvou na pessoa bendita de Cristo Jesus, e você faz parte. Quando você continua crendo nos planos de Deus para a sua vida. Meu querido, minha querida, permaneça confiando em Deus, pois Ele é Pai de vocês, assim como é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. E hoje de manhã a gente comentava sobre isso na EBD. Às vezes a gente fica até envergonhado diante dele, porque é um amor a tal ponto que Ele conhece a mim e a você de trás para frente. Eu dizia hoje na EBD, pelo avesso. Ele sabe coisas de mim e de você que ninguém mais sabe, porque Ele é onisciente. Mas nada faz Ele deixar de amar a mim e a você. Ele continua a nos amar. Ele continua a nos desejar na sua família bendita. Ele é o nosso Pai celestial. E às vezes, na qualidade de nosso Pai celestial, às vezes Ele não dá o que seus filhos pedem, porque conhece o futuro e sabe o que é melhor para eles, tanto no presente quanto no futuro. Às vezes, algumas situações não deram certo na sua vida, e não foi o diabo não, foi o próprio Deus que não permitiu que elas dessem certo. Porque aquilo que lá atrás você entendeu como seria o melhor e disse, porque Deus não me favoreceu, de repente, quando o tempo passa, você vê que aquilo foi um livramento na sua vida. Se você tivesse entrado por aquela porta, caminhado naquele caminho, se você tivesse tomado aquela decisão, aquilo teria sido uma tragédia na sua vida. Então, creiam no que o nosso Deus fala, pois Ele declara por intermédio do profeta Jeremias também. E ele diz assim no capítulo 29, verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus diz, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, e agora eu acalmo o coração de vocês. É pensamentos de paz, não é pensamentos de mal, para dar a você o que vocês desejam. Então, meus queridos, minhas queridas, independente de como está o andamento da tua vida, meu irmão, da tua vida, minha irmã, quem sabe tem sido um ano onde você já enfrentou algumas perdas. Quem sabe um mês onde você enfrentou algumas dificuldades. Perdas, dificuldades que trouxeram um intenso sofrimento. Entretanto, eu digo a vocês, não desistam de crer nos planos de Deus para a vida de vocês. Ao contrário, entreguem-se diariamente a Ele e continue crendo, confiando. Ainda que a sua oração seja, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque não é vergonha nenhuma você chegar diante dele e você abrir o coração e dizer, Senhor, eu não estou tendo capacidade, eu não estou dando conta, eu não estou crendo. Eu sei que devo crer, eu sei que devo confiar, eu sei o que devo fazer, mas eu não estou conseguindo. Então, ajuda-me na minha falta de fé. Levanta-me, ergue-me, concede-me a graça para que eu confie, agarrado nas tuas promessas, porque eu não estou conseguindo. Faça isso. Você lembra do pai daquele menino, descrito na Bíblia, nos evangelhos, que levou o filho sofrendo de um demônio terrível que o atormentava até Jesus? Só que, com certeza, aquele pai, que ficamos sabendo pelo relato dos evangelhos, que o filho dele sofria desde a infância. Um demônio
o pegava ali, e incorporava nele, lançava ele no fogo, lançava na água, só não matava porque a providência não deixava que o demônio matasse. Deus não permitia. Mas o sofrimento daquele pai devia ser terrível. E agora já o filho numa idade adulta, um rapagão. Aí aquele pai com certeza ouve falar de Jesus. Ouve falar do que Jesus poderia fazer. E ele creu, porque ele levou o filho até lá. Só que quando ele chega, Jesus está no monte. Quem está lá embaixo são os discípulos. E aí os discípulos tentaram resolver o problema. E detalhe, eles não resolveram. E aí Jesus está descendo, e está aquela muvuca toda. E eu imagino a cena, Jesus dizendo, o que está acontecendo? E aí o pai chega e diz, eu trouxe meu filho, explica o caso. Ele sofre desde a infância, e eu pedi aqui aos teus discípulos para resolver. Vim te procurar, o senhor não estava. Então eles disseram, somos discípulos. E eles não resolveram o problema. E aí Jesus diz assim, cadê o menino? E é interessante que mesmo depois daquela hora, o homem diante de Cristo, foi até aquele momento, mas daqui a pouco ele olhou para Cristo e disse, Senhor, se tu podes. Aí o Senhor disse, se eu posso? Você está aqui por quê? Você está duvidando? Aí ele diz assim, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. Meu sofrimento é intenso, é tão grande que eu não estou conseguindo dar conta. Mas se eu estou aqui é porque o Senhor sabe. Eu creio, com todas as deficiências, mas eu creio. Ajuda-me a ter uma fé firme, segura. Ajuda-me. E aí Jesus cura o menino, o rapaz, né? Vocês sabem da cena. Expulsa o demônio e aquele pai volta abençoado para a casa dele. Moral da história para nós nessa noite é a seguinte, irmãos. Eu e você, às vezes, nós passamos por esses momentos de oscilação. Nenhum de nós somos superman da fé, não. Super-herói é só para a revista em quadrinho e a TV. Irmão. Nós somos seres humanos, de carne e osso. Temos uma mente. Somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, conhecemos a palavra e glória a Deus por isso. Mas isso não nos exime, não nos livra de muitas vezes ter que orar dizendo assim, ajuda-me na minha falta de fé. Ó Deus, me acorde, porque diante do que eu estou passando, sinceramente, Senhor, eu não estou dando conta nem de ler a Escritura, nem de orar. Eu não estou crendo, eu estou aqui, Senhor, com os meus pensamentos acelerados, agitados. Ajuda-me, Senhor. E mesmo quando você está nesse nível, você está fazendo o melhor, que é orando a Ele e levando tudo que você está vivendo aos pés dEle. Sendo honesto, sendo sincero, sincera diante dEle. E quando você está fazendo isso, sem nem você perceber, você já está descansando nele. Quando diz, ajuda-me. Então permaneça seguindo em frente, meu irmão, minha irmã. Ande um pouco mais. Ande um pouco mais. Afirme confiantemente como salmista. Leia. E nesses tempos difíceis, às vezes, nós precisamos ler a Bíblia para nós mesmos em voz alta. E meu conselho é ler Salmos. Quando você se vê meio assim, leia Salmos. Cada um tem um jeito, né? É só um conselho. Eu gosto de ler. E leio os Salmos em voz alta. Que é para eu me ouvir mesmo. Que eu leio aqui, normal, estou lendo. Mas eu gosto de ler. Então, de repente, faz bem você ler um texto como esse. Salmo 27:13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você lê o texto assim. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, aqui. Davi estava passando um momento complicado, difícil, mas aí ele diz assim, eu creio, eu confio. Minha fé não é uma fé na proporção que eu queria, não. Mas está bem que Jesus falou que se eu tivesse a fé no tamanho de um grão de mostarda, então está bom. Então ele diz assim, creio que verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Sendo assim, confie no Senhor, tenha coragem em Cristo, entregue-se a Ele. E por último, meu querido, minha querida, se for necessário, claro, não só
Você precisa continuar crendo nos planos de Deus para a sua vida. Mas se for necessário, cada caso é um caso, zere a conta do perdão. Porque sabe o que eu falei no primeiro passo, no primeiro tópico, quando eu disse assim, deixe o passado no passado? Às vezes o passado ainda está lhe fazendo companhia, porque o que trouxe sofrimento a você foi algo que você não consegue perdoar até hoje. Os anos passaram, o tempo passou, mas aquele mal vem se arrastando e ele faz companhia a você, porque você ainda não conseguiu zerar a conta do perdão. Não conseguiu deixar de lado. Literalmente perdoar mesmo. E aí, eu digo a você, não termine este mês de agosto, sem perdoar quem lhe ofendeu. Seja durante este mês, seja esse ano, ou seja algo mais longo. Se você detectar que o que está lhe prendendo, que o que está lhe fazendo mal, aquele que está lhe corroendo tem a ver com liberação de perdão, decida em nome de Jesus, confiando no poder dele, decida perdoar. Ainda que, da mesma maneira que eu disse que você tem que orar dizendo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, para continuar crendo nos teus planos para mim. Às vezes é necessário você orar, abrindo o coração, falando a verdade. E dizendo, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu não estou conseguindo. Eu sei que é certo, eu sei que estou errado, mas eu não consigo, Senhor, perdoar. Então, Senhor, trabalha no meu coração, trabalha no meu ser, arranca isso de mim e me ajuda. Sara-me, Senhor, para que eu consiga perdoar. Faça isso. Porque o problema é que algumas pessoas dizem, mas pastor, é muito grave, eu não consigo. Você já tentou orar pedindo a Deus para conseguir? Ou você está acomodado aí, porque lhe convém você guardar, porque lá no coração você tem aquele sentimento de vingança e diz assim, não, me fez o mal, e eu desejo. Lá no íntimo, assim, ainda verei, no lugar de você dizer, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, você diz assim, eu verei a mão de Deus sobre esse infeliz na terra dos viventes. Eu até sei que se morrer assim vai para o inferno, mas eu quero ver aqui, porque eu quero ter o gostinho de dizer, fácil não. Isso às vezes nos move. Você já viu, claro, isso eu creio que com vocês aqui não, aqueles que estão nos assistindo, espero que não, mas vocês já viram pessoas que dizem assim, não já? Esse absurdo, o que me move é o ódio. Já viu pessoas dizendo isso? Por incrível que pareça, pessoas que dizem assim, o que me envolve é a raiva, o ódio, me faz, porque eu ainda vou ver, eu verei. Irmãos, então em nome de Jesus, claro, nessa dimensão, eu espero que não chegue nunca no seu coração. Mas seja na qual dimensão for. Se você detectar que ainda tem alguma mágoa, algum sentimento ali raivoso, que ainda tem algo que está prendendo, então se derrame diante de Deus e diga, Deus, em nome de Jesus, me capacita para que eu consiga me libertar disso e perdoar. E tem pessoas que carregam a mágoa até daqueles que nem aqui estão mais. A pessoa já morreu. E a pessoa ficou viva dizendo assim, mas o miserável morreu, mas me fez um mal. Morreu, mas me fez um mal. Faça isso. Zere a conta do perdão, querido. É possível que o que lhe provocou algumas perdas e fez você derramar lágrimas foi a atitude errada de alguém que conscientemente ou não agiu praticando atos errados contra você, lhe trouxe sofrimento. Entretanto, se você ainda não perdoou, perdoe. Zere isso hoje, porque fazendo assim, você estará obedecendo a palavra de Deus, estará se libertando do passado e estará pronto para viver os planos de Deus futuramente em sua vida. Então perdoe. Obedeça a palavra. Atente para alguns textos que diz a palavra de Deus, que está escrito no capítulo 12 da carta aos Romanos. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 14, note, Paulo vai dizer assim para os crentes, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Esse é o comportamento ético de um cristão, irmão. E eu falei hoje de manhã,
aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Estudamos hoje de manhã. Aquele que, não, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas se você não guarda os mandamentos, e aqui estamos diante de mandamentos do Senhor, escritos pelo apóstolo Paulo, mas é texto inspirado por Deus. E ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. O que Paulo está falando aqui, ele não está inventando nada, ele está simplesmente contextualizando o sermão do monte, nas palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos. Jesus falou no Sermão do Monte, e Paulo está simplesmente interpretando, escrevendo a carta. Só isso. E aí é fácil? Não, não é fácil. Mas é isso que eu estou dizendo, é justamente por ser difícil que você precisa se derramar diante de Deus e dizer, Deus, me ajuda a viver esta realidade que não é fácil. Agora o detalhe, porque não é fácil, não se acomode. Não caia nessa, não é fácil não, é muito difícil. Sim, mas você não está fazendo nenhum esforço para vencer esse difícil. Você está, muitas vezes, contextualizado e está convindo a você ficar assim, defendendo, é difícil. Alguns dizem, eu não sou Jesus, só Ele pode. Isso é uma desculpa, porque lá no fundo, você não quer liberar o perdão. Porque ainda que na sua consciência, quando você pensa, você se vinga do outro. No que poderia acontecer com ele ou com ela. E aí você, irmãos, abençoe. O cara está lhe perseguindo. A sua resposta é abençoar ele. Entrega você nas mãos de Deus. Da minha parte, está aí. Não lançar a maldição. E alguns ainda defendem, né, biblicamente, dizendo, mas o senhor sabe, né, pastor? Sabe os imprecatórios. Então, não vai nessa não. Entregue diante de Deus, entregue nas mãos de Deus. Aí, no versículo 17, a parte A do capítulo 12, Paulo vai além. E Paulo diz, não torneis a ninguém mal por mal. Ó. O que é que ele está falando? Ele não está inventando nada, ele está falando... O cara que dizia no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Né? Jesus falou o quê? Nada disso, nada disso. Aí Paulo está dizendo, o que Jesus falou, interpretando o Antigo Testamento é, não torneis a ninguém mal por mal. Não pague na mesma moeda. Ao contrário. Mostre que você, de fato, nasceu de novo, que você tem a mente de Cristo e que você libera perdão. Porque quando você assim o faz, você está sendo abençoado. Porque nada está lhe prendendo no presente. Você não carrega nada, nenhum fardo no presente com você. O outro que se veja com Deus. E no verso 19, Paulo diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que você pode estar dizendo assim, mas pastor, que Deus é esse? Então Deus me deixa viver a injustiça? Não vai acontecer nada com o ímpio, não. O cara está lá me perseguindo, me falando mal. O Senhor está dizendo que eu tenho que abençoar ele, que eu não posso agir na mesma moeda, que eu não posso me vingar. Mas eu não estou dizendo que ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem se um dia ele se arrepender de tudo isto. E o que vai provar que ele se arrependeu é quando ele se arrepender diante de Deus e se retratar diante de você. Aí prova que ele se arrependeu. Mas se isso nunca acontecer, o próprio Deus diz assim, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então no juízo final, no dia final, vai haver justiça plena. Mas, às vezes, essa retribuição aqui, ela não espera até o juízo final, não. Às vezes ela vem aqui mesmo. Mas não é eu e nem você que temos que agir, que estender a mão. O que nós temos que fazer é caminhar de acordo com o que o texto fala. Não agir mal por mal. Não se vingar. Entregar nas mãos de Deus, liberando perdão. E se você acha que isso é difícil, é justamente isso que é ser cristão. Ninguém nunca disse que seria fácil. A promessa de que o cristianismo é fácil é uma promessa falsa. O caminho é estreito, meu irmão. É estreito. O caminho largo é que é fora.
mas o nosso é estreito. O nosso caminho é um caminho ao avesso do mundo. Parece que você é o bobo da história, a boba da história, o tonto, a tonta. Mas quando você age baseado na palavra de Deus, Deus está ao seu favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, meu irmão e minha irmã, eu concluo, caminhando aqui já para o final. Quero dizer a vocês que concluam este mês com o coração e a consciência leve e tranquila diante de Deus. Tenha certeza de que o problema de que lhe feriu, lhe machucou, lhe causou prejuízo, é do outro, não é seu mais. Você perdoou, fica com o outro. E é tão lindo isso, que quando nós perdoamos, quando nós agimos como a Bíblia diz, a Escritura mesmo diz no livro de Provérbios, e Paulo vai dizer também nesse capítulo, é porque eu não citei aqui, para não ficar longo, que nós colocamos brasas na cabeça do outro. Cara, ele fez o mal, e o que ele recebe de você é, tá bom, Deus abençoe, meu irmão, Deus cuide de você, Deus tome conta, eu entrego você nas mãos de Deus. Aí ele acha assim, me livrei, ó, ele nem se vingou de mim. Mal sabe ele que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O julgamento de Deus, se vir sobre ele, é muito, mas muito maior que o teu, se fosse sobre ele. Então, no primeiro momento, ele acha, me livrei. Ó, o bobão aí com esse negócio de crente, disse assim, entrego nas mãos de Deus. É isso que eu quero mesmo, nada aconteceu, nem se vingou de mim. Mas ele não sabe que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo. Não é? Ele não tem nem noção, irmãos. Então, que ele, o nosso Deus, resolva o que vai fazer. A mim e a você devemos confiar na providência dele. E aí eu termino dizendo, sabemos que perdoar, irmãos, nem sempre é uma atitude fácil. Depende muito do grau da ofensa. Mas é uma atitude necessária. É uma atitude necessária. Primeiro, é necessário a gente liberar perdão, porque é mandamento de Deus. E quando eu e você não libera perdão, a gente fica achando assim, mas o outro que fez isso. Mas você também já entrou num processo de pecado, quando você fica negando o perdão. Você também já está desobedecendo a Deus. Então o outro não só lhe ofendeu, como o outro está levando você a pecar contra Deus. Porque você não consegue resolver liberar perdão. Então, em primeiro lugar, porque é mandamento do Senhor. Em segundo lugar, porque nos faz mal, nos faz muito mal não perdoar. Quando a gente não perdoa, irmãos, talvez o problema gerado pela falta de perdão fique maior do que aquilo que aconteceu a você. Tem pessoas que não conseguem conviver. E se você não perdoar e não agir rápido, aí o que é que acontece? Vai se estabelecendo uma raiz de amargura que vai criando, fincando-se, que vai ali crescendo, que vai engrossando, ou seja, que vai piorando a situação. Que toda vez que você fala sobre o assunto, aumenta mais a sua raiva. Toda vez que alguém comenta sobre o assunto com você, aumenta a sua ira. Quando você pensa que não, você não está conseguindo nem ouvir a voz dele ou dela. Quando você ouve a voz, se você vê então, você não consegue nem almoçar direito. A refeição que você tinha a fazer, você não faz. O sono que você tinha para dormir, você não consegue, porque fica ali acompanhando. No ditado popular, fica atazanando você. Então faz mal quando a gente não perdoa, faz mal a gente. O não perdoar é um veneno mortífero para nós mesmos, que vai nos consumindo ali. Lembre-se do que Paulo escreveu, e com esse texto eu encerro. Em Efésios 4, 31 a 32, diz assim: abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritaria, de insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bondosos e atenciosos uns para com os outros.
e perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Você diz assim, pastor, qual é o padrão e por que devo perdoar? Porque eu e você fomos perdoados por Cristo. Lembre, Ele perdoou em mim e em você aquilo que para nós é imperdoável. Ele conhece a mim e a você intimamente. Mesmo assim, Ele não só nos perdoou, Ele continua a nos perdoar e a nos amar. E não nos deixa perecer. Então, a força para você perdoar o outro é quando você olha para Cristo, olha para você e você entende a dimensão do que Ele perdoou na sua vida. Quem era você? De onde Ele lhe tirou? De onde Ele arrancou você? O que é que Ele tem perdoado diariamente na sua vida? Então você não tem nenhuma justificativa para não liberar o perdão para o outro. Porque por mais que o outro tenha lhe ferido numa dimensão que na sua mente é muito grande, dolorida, nada se compara ao que levou Jesus à cruz do Calvário, que foi o meu e o teu pecado. Então lá na cruz está provado que não há nada que alguém possa me fazer aqui que seja, no mínimo, comparável ao que eu fiz a ele, o ofendendo. Logo, quando eu olho para Cristo, em Cristo eu encontro a força para zerar a conta do perdão. E uma vez a conta do perdão zerada, eu posso crer nos planos dele para a minha vida, para o futuro. E o meu passado foi resolvido. E eu caminho no presente de cabeça erguida, esperando aquilo que Deus tem a nos favorecer. Amém?